tem fundamento, é preciso preparar. Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. E hoje nós vamos falar sobre um pouco de Exu, né? A Quimbanda, a banda dos senhores Exu. Mas antes eu queria convidar a todos vocês que assistem o nosso canal para que compartilhem os nossos vídeos, que é divulgado a doutrina gratuitamente. E se você gosta dos nossos vídeos, compartilhe nas suas mídias sociais para que essa mensagem, essa doutrina, que é de paz, que é de luz, que é de encaminhamento, que é a Umbanda, chegue a todos os lares para cada vez mais nós desmistificar essa Umbanda e para desarmar preconceitos contra essa religião. Se você ainda não chegou no nosso canal e está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva para receber os vídeos próximos, dê o seu like se gostar desse vídeo, para que a gente possa traçar um entendimento e também perguntas e respostas. Por quê? Porque o nosso canal está aberto para comentários e, na medida do possível, nós respondemos a todos eles. Bem, esse tema de Exu foi me pedido, solicitado, para que recentemente aqui no Rio Grande do Sul houve um certo alarido sobre determinadas entidades, né, por assim dizer, da Quimbanda, e que determinada sacerdotisa colocava isso de uma certa maneira e vieram me perguntar se isso era Umbanda ou não era Umbanda, o que era aquilo, que era culto ao diabo e tudo. Em primeiro lugar, eu quero dizer a todos que nós temos o que? No país a laicidade, ou seja, o país é laico de religiosidade. E cada um pode expressar da sua forma a sua religião. E eu jamais poderia, por assim dizer, então, dentro do segmento religioso, que nós somos da Umbanda, estar criticando um outro irmão de um outro segmento, seja ele evangélico, católico, e muito menos do nosso segmento, das religiões afros ou de próprios outros umbandistas. Mas isso não me furta de eu comentar com vocês e divulgar para vocês aquilo que a raiz de Jaré e o que a luz da Umbanda, ou seja, a Aruanda, vem trazer para todos nós, porque infelizmente muitas pessoas e muitos médios até, e muitos simpatizantes, participantes da Umbanda, não percebem que a Umbanda tem uma doutrina. Ela tem. Por nós sermos de uma tradição oral, muitas vezes as pessoas confundem que isso possa induzi-los que a nossa religião não tem um corpo doutrinário porque pertence a essa tradição oral. Na tradição escrita tem um livro, com regramento, com isso, com aquilo. Não. Mas a corrente astral de Umbanda, porque na Aruanda tem várias correntes e dentro de uma delas é a corrente astral de Umbanda, ela preconiza e tem o que? Os seus fundamentos, e que delinea muito claramente a Umbanda. Então nós vamos ver que a Umbanda ela tem determinadas fundamentos, e por isso que tem até um ponto, né, que todos os filhos, né, precisam se alertar que essa Umbanda traz esse fundamento, traz esse regramento também, para que a gente possa participar. Mas o que realmente acontece? Do que eu estou falando? É que muitas pessoas, ao quererem entrar na Umbanda, ao querer adentrar na Umbanda, desconhecem a Umbanda e se dizem até umbandistas. E com muita fé também, e eu não estou aqui colocando em dúvida a sua fé que não sejam umbandistas. Só que essas pessoas estão na Umbanda, não são umbandistas, que é uma coisa bem diferente. Porque ser da Umbanda em primeiro lugar, é conhecer os fundamentos da Umbanda. Então, se você chega numa religião nova, você tem que conhecer qual é os fundamentos dessa religião. Por exemplo, prático, a Umbanda não sacrifica animais, não tem o sacrifício de animais. Então não adianta você dizer que você é umbandista, pertence à Umbanda e faz o sacrifício de animal.
porque esse fundamento não pertence à Umbanda. A Umbanda é clara nisso, não tem sacrifício de animal. Mas muitas pessoas se dizem umbandistas, esses são sacerdotes e sacrificam animais. Por quê? Porque desconhecem a Umbanda. Vieram de outros filtros religiosos e simplesmente, ao adentrar na Umbanda, talvez levado por aquilo que eu comentei anteriormente de uma tradição oral, pensam que a Umbanda não tem doutrina. Então eu vou fazer a minha doutrina. Então o meu terreiro é a doutrina de Umbanda. Não, não é assim. Então se nós cada vez vamos, cada vez mais, nos aprofundar, e os médiuns têm tempo para isso, nós vamos ver que a Umbanda tem fundamento e muitos fundamentos profundos. E na lei de Exu, na lei da Quimbanda também, porque as pessoas pensam que a Quimbanda, que é a paralela oposto da Umbanda, não tem lei. Chega, se faz o que quer e se diz que aquilo é Quimbanda. Dão-se nomes estranhos, completamente estranhos, para não dizerem nomes completamente assim, fora de um contexto até religioso, de entidades que se dizem, né, ser da Quimbanda, dessa Quimbanda. Então, nós vamos ver que isso é total desconhecimento da doutrina da Umbanda e da Quimbanda, sua paralela passiva. Ah, mas tem entidades que se autodenominam Belzebu, mas o outro se denomina o diabo. Olha, gente, isso aí sempre existiu, infelizmente. Infelizmente, eu me lembro que anos atrás, muitos anos atrás, tinha um médico que disse que recebia Pai Oxalá. Então a pessoa recebia Pai Oxalá. Então essas coisas são fora de contexto, a pessoa está desconhecendo justamente o que é isso. Eu convido a todos que querem conhecer um pouco mais de Umbanda, a sua doutrina mariotonal, o nosso canal, não que nós somos os detentores da verdade, não, a raiz de Araré, do qual nós participamos, contribui para isso, como assim como outras raízes. Mas nós temos, juntamente com todas as outras raízes que pertencem ao campo da Umbanda e da Quimbanda, justamente esses elementos em comunhão, ou seja, não se sacrifica animais. Esse é um deles, existem muitos outros. Então eu convido todos aqueles que recém chegaram na Umbanda e que estão dizendo que são da Umbanda, que primeiro, veja bem, é do próprio interesse daquele filho que chega na Umbanda de ele conhecer aquilo que ele está pisando, porque senão, com certeza, ele vai cometer em nome da Umbanda algumas coisas incongruentes que não são da Umbanda, e mais tarde isso vai confrontar na sua vida, na sua encruzilhada da vida, com certeza. Ah, mas a entidade diz que era e que é da Quimbanda. Bom, tem certas entidades, com certeza, que se fazem passar pelos reais, verdadeiros e valorosos, augustos senhores Exus, né, os Esseias, e que tomam o nome deles e fazem e acontece. Bom, isso existe, mas vejam bem, não é a Quimbanda e muito menos Umbanda. Então, mas o que é isso? Olha, se para aquelas pessoas que praticam isso, como eu digo, está dando certo, e elas acham que é o certo, quem sou eu para dizer que não? E se atende a alguma coisa ou algo, quem sou eu para dizer que não? Agora, o que eu posso dizer é que não é Umbanda e muito menos Quimbanda. Isso sim, isso sim. Então, e convido a todos aqueles que queiram conhecer Quimbanda e Umbanda, que nós cada vez mais estudemos, que cada vez mais nos encontramos, que a gente possa realmente trocar ideias e fundamentos para que todos nós nos esclarecemos. Isso é altamente favorável, altamente propício para esse momento que nós estamos vivendo. Então nós temos que ter algo a dizer, nós temos que ter algo e cuidado e responsabilidade com aquilo que nós divulgamos. E a Umbanda há muito tempo, desde a sua criação, desde lá atrás, não temos o sacrifício de animais, gente. A Quimbanda, os senhores Exus, muito menos. Os seus heróis verdadeiros vêm conhecer na Quimbanda no dia a dia. Mas se tem gente que faz e que diz que é Quimbanda, eu pergunto,
são conhecedores da lei de Umbanda? Porque se são conhecedores da lei de Umbanda, o fato passa a ser mais grave ainda. Porque uma coisa é quando tu comete determinadas incongruências em nome de algo que tu desconhece, mas tu não tem consciência, com certeza o ajuste kármico, o envolvimento kármico disso é algo muito menor. Agora, se você diz que é da Umbanda e que tem real conhecimento do que é Umbanda e que Umbanda, e assim mesmo faz isso e executa isso, bom, a responsabilidade daí é muito maior. Mas a responsabilidade é daquele que faz, e não sou eu que vou convencê-lo. Aliás, esse vídeo não é para convencer ninguém, é simplesmente dizer o que é Umbanda e que Umbanda. E não sou eu que estou dizendo, é a Umbanda. É os fundamentos da Umbanda que estão dizendo, mais ainda. E muitas pessoas vão dizer, mas isso é a tua opinião do sacerdote Pai Gilberto com luz do caminho. Não, não é a minha opinião. Opinião, como dizem, opinião e cotovelo todo mundo tem. Agora, fundamento e realidade, esse é só um, não podemos mudar a realidade dos fatos. Você pode formar uma opinião em cima de um fato, mas você mudar o fato não pode. E qual é o fato? É o fundamento que a Umbanda não sacrifica animais, isso é um fato. Simples assim. E como é que eu fico nessa história, então, se eu sacrifico e me digo que eu sou umbanda? Bom, eu estou lhe dizendo que você está a caminho de ser umbandista, você está umbanda ainda. Por quê? Porque você tem um outro aqui, elemento que é muito positivo, ou seja, se você foi atraído, inclusive para usar o nome da Umbanda, é sinal da onde que você vem, ou que você faz, ou que você fazia, não era o suficiente como religião. Você precisou rotular, ou classificar, ou denominar, ou se achar umbandista. Então é sinal que a força da Umbanda está lhe atraindo. E você está próximo de conhecer os reais fundamentos da Umbanda. Então, é positivo? Isso é. Você é umbandista? Não, você está umbandista. Mas é o primeiro passo. Então, se você, e a prova que você foi atraído para isso, é que além disso tudo, você pratica todos esses fundamentos que você trouxe de outro filo religioso, da sua tradição, e está em choque com a Umbanda, e você está vendo isso. E para validá-los, você usa algo que você sente e pressente que é maior que tudo isso, que é a Umbanda. E a sua paralela passiva, que é a Quimbanda. Senão, você não estaria nem preocupado, no sentido de dizer que isso é Umbanda ou é Quimbanda. Você simplesmente diria que esse é o culto que os seus Exus, ou os seus caboclos, ou preto velho, praticam, né? E daria outro nome. Por que você não dá outro nome? Essa é a pergunta. Porque você foi atraído pelo que, da essência do que é a Umbanda e a sua paralela passiva Quimbanda. E você está em processo de descobrimento e evolutivo. Até lá, talvez muitas coisas você vai tropeçar, é da própria evolução e do próprio caminho de cada um. Mas a Umbanda acolhe a tudo e a todos. Espero que esse vídeo seja esclarecedor para todos aqueles que me perguntaram sobre esse fato, sobre o que é ou não é, e que nós ficamos na luz, na paz dos Araxás. Até a próxima semana. Saravás, luz do caminho e paz no coração de todos. Saravá. A Umbanda tem fundamento.